Você já parou para pensar por que algumas pessoas enfrentam tragédias, crises, perdas e mesmo assim conseguem se levantar, enquanto outras desmoronam diante do primeiro obstáculo? Essa diferença tem um nome: resiliência. E hoje nós vamos mergulhar em uma das filosofias mais antigas e poderosas sobre como encontrar força nas dificuldades: as lições estoicas de Sêneca. Mas antes, se inscreva no nosso canal e deixe aquele like. O choque da realidade. Imagine a seguinte cena: você acorda em uma manhã comum e de repente recebe uma notícia devastadora. Pode ser a perda de um emprego, uma doença inesperada, ou até mesmo o fim de um relacionamento que parecia inabalável. De um instante para o outro, tudo muda. Naquele momento, você sente que o chão desapareceu sob os seus pés. E a pergunta surge: como eu vou lidar com isso? Sêneca, filósofo romano, conhecia muito bem essa sensação. Ele viveu em uma época de instabilidade política, traições, perseguições, e ainda assim deixou ensinamentos que até hoje parecem escritos para nós. A metáfora da tempestade. Sêneca dizia que a vida é como um mar em constante movimento, ora calmo, ora agitado, mas inevitavelmente cheio de tempestades. E quando o mar se revolta, você tem duas opções: reclamar e se desesperar, ou aprender a navegar mesmo em águas turbulentas. Ele afirmava: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Ou seja, aquilo que hoje parece uma maldição pode ser justamente o treino que sua alma precisa para crescer. A vida de Sêneca. Para entender a resiliência diante das dificuldades, precisamos olhar para a vida do próprio Sêneca. Ele não falava apenas da boca para fora. Ele viveu dores reais. Sêneca nasceu em Córdoba, mas fez sua vida em Roma. Foi conselheiro de imperadores, mas também alvo de perseguições. Por intrigas políticas, foi exilado em uma ilha distante, longe de sua família, longe de seus amigos, acusado injustamente. Imagine, de um dia para o outro, perder status, riqueza e tudo aquilo que você achava seguro. E como ele reagiu? Em vez de se afogar em lamentações, usou o tempo para refletir, escrever e se fortalecer. Foi no exílio que Sêneca amadureceu muitas das ideias que hoje conhecemos como a essência do estoicismo. Ele entendeu que a adversidade não é um castigo, mas um convite para desenvolver a alma. A lição prática. Agora vamos trazer isso para a sua vida. Quantas vezes você já passou por momentos em que pensou: eu não vou aguentar, mas depois de um tempo, percebeu que saiu mais forte, mais consciente, mais preparado? A verdade é que, em meio à dor, não vemos crescimento. Mas olhando para trás, conseguimos enxergar que foi justamente ali que algo dentro de nós se fortaleceu. Sêneca nos ensina: não lute contra o que não pode mudar. Use a dificuldade como ferramenta de treino. Lembre-se de que sua mente pode transformar qualquer tragédia em aprendizado. Ele escreveu: a dificuldade mostra o que o homem é, ou seja, os obstáculos revelam nossa verdadeira força. A parábola da espada. Sêneca comparava o ser humano a uma espada. Uma lâmina só se torna afiada quando passa pelo fogo e pelo martelo. Sem esses golpes, sem essa dureza, ela nunca seria capaz de cumprir sua função. Da mesma forma, nós também precisamos enfrentar o fogo da vida para nos tornarmos mais fortes. A dor, a perda, as quedas, todas elas são marteladas que nos forjam. A diferença de atitude. Agora pense em duas pessoas que passam pela mesma situação difícil. Uma delas se entrega, reclama, diz que a vida é injusta. A outra respira fundo, aceita a realidade e se pergunta: o que posso aprender com isso? O problema é o mesmo, mas a forma de reagir muda completamente o resultado. Sêneca acreditava que não é o peso do fardo que destrói, mas a forma como o carregamos. E a resiliência nasce exatamente desse ponto, da escolha de não se vitimizar, mas de transformar dor em crescimento. O exercício mental estoico. Os estoicos, e Sêneca em especial, tinham um exercício poderoso. Chamavam de premeditatio malorum, ou seja, a antecipação dos males. Todos os dias eles imaginavam possíveis dificuldades que poderiam surgir: doença, perdas, decepções, fracassos. Mas isso não era pessimismo, era treino. Era como fortalecer os músculos da mente para não ser pego de surpresa. Assim, quando a dificuldade realmente chegava, já estavam preparados emocionalmente. É como um soldado que treina antes da batalha. Como aplicar isso hoje? Em vez de fugir do desconforto, treine sua mente para lidar com ele. Antecipe dificuldades.
Pense no que faria se perdesse algo importante. Isso não vai te paralisar. Pelo contrário, vai te libertar do medo. Sêneca dizia: o homem que sofreu antes da necessidade sofre mais do que o necessário. Ou seja, muitas vezes sofremos duas vezes. Primeiro no medo, depois no acontecimento. A resiliência está em quebrar esse ciclo. Deixe-me te contar uma história real inspirada nesse espírito estoico. Há relatos de soldados em guerras que, após perderem tudo, conseguiram se reerguer e reconstruir suas vidas justamente porque encararam o sofrimento como combustível. Eles entendiam que a dor não precisava ser o fim, mas um ponto de partida. É exatamente isso que Sêneca nos convida a fazer. Quando a vida parece injusta, quando a tempestade parece insuportável, a escolha é nossa. Ou deixamos a dor nos afundar, ou usamos a dor como energia para renascer mais fortes. Se tem uma frase de Sêneca que resume tudo o que falamos até agora, é esta: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. As dificuldades são ventos fortes, tempestades inesperadas, mas se você tiver clareza de rumo, elas não te destroem, elas apenas moldam o seu caminho. A ilusão da vida fácil. Sêneca dizia que muitos se enganam achando que uma vida sem dificuldades seria uma vida perfeita, mas ele alertava: quando tudo é fácil, a alma fica fraca, como um corpo que nunca se exercita. Ele escreveu: é na adversidade que a virtude se mostra. Isso significa que, se quisermos desenvolver coragem, disciplina, paciência, precisamos de testes. Sem problemas, nunca descobriríamos do que somos capazes. O herói dentro de cada um. Pense nos grandes heróis da história, nas pessoas que admiramos. Quase todas elas têm algo em comum. Enfrentaram momentos de dor e superaram. Não é a ausência de dificuldades que cria grandes pessoas, mas a forma como elas respondem a essas dificuldades. O mesmo vale para você. Dentro de cada um existe um herói escondido, esperando a tempestade para se revelar. Sêneca acreditava que a adversidade desperta forças adormecidas. E talvez os desafios que você vive hoje sejam exatamente o chamado que sua alma precisa para despertar o melhor de você. Um exemplo histórico. Durante a Grande Peste que assolou Roma, milhares morreram em poucos meses. O medo tomou conta das ruas. Muitos perderam tudo. E foi nesse cenário que alguns poucos se destacaram, não por terem dinheiro ou poder, mas pela resiliência diante do caos. Eles ajudaram outros, resistiram, se mantiveram firmes. E quando a peste passou, foram lembrados como símbolos de força. A lição? As dificuldades podem destruir uns, mas revelar a grandeza de outros. E essa escolha sempre é pessoal. A prática da aceitação. Um dos pilares do estoicismo é a aceitação. Mas atenção, aceitar não é desistir. Aceitar é reconhecer a realidade como ela é, sem resistir inutilmente. Se está chovendo, você pode reclamar, mas a chuva não vai parar. Se perdeu algo ou alguém, pode gritar contra o destino, mas nada mudará o fato. A aceitação é o primeiro passo para a resiliência. Sêneca dizia: o destino conduz aquele que consente e arrasta aquele que resiste. Quando aceitamos, ganhamos energia para agir sobre o que ainda pode ser mudado. Quando resistimos, gastamos energia lutando contra o impossível. Transformando dor em propósito. Um exemplo moderno pode ajudar. Muitas pessoas que perderam familiares em tragédias usaram a dor para criar fundações, movimentos sociais, projetos que ajudam milhares de outros. Eles pegaram a dor e transformaram em missão. Sêneca nos ensinaria a fazer o mesmo. Se perdeu, aprenda a valorizar o que resta. Se caiu, aprenda a levantar de forma mais sábia. Se sofreu, use a dor como motor para ajudar outros que passam pelo mesmo. Isso é resiliência em sua forma mais pura. O silêncio interno. Quando tudo parece desmoronar, a primeira reação é o desespero. Mas Sêneca aconselhava buscar silêncio dentro de si. Ele dizia que a mente precisa de treinamento, assim como um cavalo precisa de rédeas. Sem controle, a mente se perde no medo, na raiva, na autopiedade. Com disciplina, a mente se torna nossa maior aliada. Esse silêncio não significa passividade, mas clareza. É dele que nasce a força para reagir de forma inteligente. A prova da vida. Talvez você esteja passando agora por um momento em que tudo parece difícil. Pode ser problemas financeiros, conflitos familiares ou até uma luta interna contra seus próprios pensamentos. E talvez você esteja se perguntando: por que eu? Por que isso agora? Sêneca diria que essa pergunta não tem resposta. A vida simplesmente nos testa e não temos como escolher quando. Mas podemos escolher como reagir. Podemos escolher usar esse momento como academia da alma. Porque cada lágrima, cada noite sem dormir, cada desafio é uma prova. E quando você atravessa, descobre que é mais forte do que imaginava.
A vitória invisível. Muitas vezes, vencer não significa derrotar o problema, mas derrotar a si mesmo. Derrotar o medo, derrotar a raiva, derrotar a vontade de desistir. Essa é a vitória invisível que poucos percebem, mas que é a essência da resiliência. Sêneca acreditava que o verdadeiro poder está no domínio de si mesmo. E se você consegue se dominar diante das dificuldades, já conquistou algo maior do que qualquer vitória externa. O legado da resiliência. Agora imagine olhar para trás daqui a alguns anos. Você se lembrará das dores, sim, mas vai se lembrar principalmente da força que nasceu delas. A resiliência não apenas salva o presente, mas constrói o futuro. Ela cria um legado para quem vier depois, para filhos, amigos, pessoas que se inspiram em você. Assim como hoje olhamos para Sêneca e encontramos inspiração, alguém um dia poderá olhar para sua história e encontrar força. Então, eu te pergunto, o que você vai fazer com as suas dificuldades? Vai deixá-las esmagar você? Ou vai usá-las como degraus para subir ainda mais alto? A vida nunca vai ser fácil, mas ela pode ser significativa. E a resiliência é a ponte que conecta dor com propósito. Sêneca nos deixou palavras que ecoam até hoje. Nenhuma árvore se torna forte se o vento não a faz balançar. Lembre-se disso, cada obstáculo é um vento. Cada queda é um convite para se levantar. Cada lágrima é uma oportunidade de crescer. A resiliência não é apenas suportar, é transformar. Transformar dor em sabedoria, transformar perdas em força, transformar dificuldades em caminho. E quando a próxima tempestade vier, porque ela virá, que você se lembre das palavras de Sêneca e das forças que já existem dentro de você, porque você é muito mais forte do que imagina, e é na adversidade que a sua verdadeira grandeza vai se revelar. Então, da próxima vez que a vida te colocar de joelhos, respire fundo e diga a si mesmo: isso não vai me quebrar, isso vai me forjar. E siga em frente, porque é assim que nasce a verdadeira resiliência.